Abertura dos 4 cavalos variante Gansberg com A3. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6, A3, conhecido como variante Gunsberg, e uma aparência bem inofensiva contra os princípios da abertura, já que todos falam que é importante um rápido desenvolvimento, controle central, mas o lance A3 tem um veneno. Bispo B4 é uma das formas melhores para as negras combaterem o centro das brancas, cravando o cavalo de C3. Com A3 evita essa possibilidade definitivamente. Aqui nós seguiremos uma partida Radulski e Everaldo Matsura em 2002. Se bispo C5, as brancas jogam simplesmente cavalo toma E5. E por exemplo, bispo toma F2, cheque, rei toma F2, cavalo toma E5, D4. Agora é melhor jogar cavalo G6, cavalo FG4, cheque, rei G1, dama H4, ameaçando mate em F2, dama E2, cavalo G6, G3, dama H5, H3, cavalo F6. O ataque das negras não deu em nada, e depois de dama toma dama, cavalo H5, rei H2, as brancas têm o centro, par de bispos, uma posição muito melhor. O bispo F2 é porque depois de cavalo E5 vem o garfo com D4. Bispo D6, F4, cavalo C6, E5, bispo E7. As brancas têm uma iniciativa muito forte. Então o lance D5 é uma das formas boas para as negras seguirem nessa linha. Depois de bispo B5, as negras deveriam ter jogado D4, cavalo E2, cavalo toma E4, D3, cavalo F6, cavalo E5, dama D5, bispo toma C6, B toma C6, cavalo F3, com no mínimo igualdade, né? Centro forte e o par de bispos, em troca da debilidade dos peões. Mas Matsura seguiu D toma E4, cavalo toma E5, dama D6. E depois de D4, teve mais uma chance de não sair inferior com A6. Depois de bispo toma C6, B toma C6, bispo F4, dama E6, roque, seguiu uma partida Ben e Fleer, 1991. Mas Matsura tomou, passando E toma D3. E depois de roque, o rei negro ficou muito exposto no centro do tabuleiro. Claro, não pode capturar o cavalo devido à torre E1. Depois de D2, bispo toma D2, bispo E6, veio o desagradável dama F3. Pressão total no cavalo de C6. Cavalo D5, claro que dama toma B2. Além de torre de AD1 aumentando a pressão, tem o problema da cravada. Pode jogar cavalo toma C3, por exemplo, ou bispo toma C3, deve ser melhor. Seguiu cavalo D5, torre de F1, bispo E7, torre de AD1. A diferença básica na posição dos dois: duas torres em jogo das brancas. Depois de roque, bispo F4 ameaçando o descoberto. Curiosamente não tem como salvar a posição, já que o próprio bispo F4 foi um descoberto, né? Atacando o cavalo de D5. Opa, aqui em D5. E as negras estão perdidas. Depois de cavalo toma F4, cavalo toma C6, nem tomou a dama direto, B toma C6, torre toma dama D6, bispo toma dama D6,
bispo toma C6, as brancas têm vantagem decisiva. Terminando a partida com torre a B8, cavalo E4, cavalo G6, cavalo G5, H6, cavalo toma E6, F toma E6, dama G4, posição muito tranquila, torre F6, torre toma E6, cavalo E5, dama E4, torre toma E6, bispo D5, torre toma B2, aqui no caso de torre F8, dama F5, ganharia, torre toma B2, bispo toma E6, cheque, rei F8, G3 evitando o mate da gaveta, rei A7, bispo B3, rei G2, cavalo D7, dama E6, cavalo F8, dama F7, as negras abandonaram.